Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro. Aqui é o nosso espaço para falar de saúde, para falar de inovação e de qualidade de vida. Eu sou Elias Ajub, médico psiquiatra, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Mogi-mirim e vice-presidente do Hospital 22 de Outubro, e trago aqui para nós uma convidada muito mais que especial, nossa querida doutora Fabiana Romanello. Ela que é médica infectologista, 23 anos de atuação na especialidade, também responsável pelo controle de infecções do Hospital 22 de Outubro. E que, imagino, quase ficou louca na época da pandemia de tanto trabalhar, Fabiana. Sim. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e principalmente por um assunto tão importante como esse que vamos falar agora. Vamos falar de dengue, pessoal, de dengue. Nossa, estamos agora em 2025 e esse começo de ano tá uma coisa louca de dengue, Fabiana. Sim, muitos casos. Infelizmente, alguns aí, vários, né, evoluindo para gravidade ou com apresentações bem diferentes das antes vistas. Então, realmente é um assunto de muito interesse. Então, podemos começar falando quais são os sintomas de dengue. Sim. Bom, a dengue clássica, os sintomas comuns são febre súbita, repentina, né, alta, que tem uma duração média de 48 horas, mal-estar, calafrios podem vir, cefaleia, né, a dor de cabeça, dores articulares e manchas pelo corpo e alguns fenômenos hemorrágicos que seriam o sangramento de gengiva e de mucosa nasal. É comum dar esses sangramentos, Fabiana? Sim, é comum porque em algum momento ali dessa doença aguda, né, existe uma diminuição de plaquetas e isso faz com que haja essa vulnerabilidade, tá? Então, é possível, é comum e é transitório, é leve na maioria das vezes. Passa rápido, então, isso? Passa rápido. E é naquele pico de febre que dá isso? É naquele mesmo momento em que a pessoa está surrada na cama, está com aquele febrão? Não, geralmente é em torno do 3º ao 5º dia que essas manifestações tendem a acontecer. Os primeiros dias ali é mais marcado pela febre, que é persistente e alta, e o mal-estar e a vontade mesmo de ficar deitado. Bom, gente, então sabemos que o mosquito pica, e a mosquita pica. E depois de picar, quantos dias leva para a gente começar a ter sintomas? Existe um período de incubação de 4 a 10 dias. Então a pessoa vai seguir com aquilo. E ela já está transmitindo se ela for picada por uma outra mosquita? Naquele período de incubação ali, que não é exato, né? Não é possível saber exatamente ali, mas ela já pode começar a ter, nos primeiros sintomas ali onde há o predomínio da viremia, né? Que é o vírus circulando no sangue, aí sim que vai ser a transmissão. E conta pra gente quais são os tipos, quantos são os tipos de dengue? Bom, são 4 tipos de dengue, né? O 1, 2, 3 e 4. E o que tem predominado, que nos preocupa, é o sorotipo 3. O sorotipo 3. Sim. O 1 e o 2 eu tinha escutado falar que eram mais comuns aqui na nossa região. É isso que você está falando daquela mudança de apresentação da dengue? Olha, ele sempre realmente predominou o tipo 1 e 2, mas atualmente o que está predominando é o 3, e isso que fez com que fosse um número muito mais elevado de casos, né? Porque as pessoas não tinham esse contato anteriormente com esse sorotipo de vírus. Então, por isso que isso explica, né, o número de contágio que está tendo. Se eu já tiver apresentado uma vez a dengue tipo 2, eu nunca mais vou ter dengue tipo 2? Não vai. A imunidade tende a ser permanente. É a mesma coisa com Covid? O Covid, infelizmente, ele é um pouco mais complexo, porque ele tem essa modificação mesmo, né? Ele se modifica mais Mutação. E a imunidade também não é a mesma... Ela é transitória.
porque ele tem ele sofre essa mutação, que é constante. Então, ele sempre vai ser um vírus que vai se modificando. Vamos ter que conviver com alguma variante de Covid aí por muito tempo. Sim. A dengue, ela me picou ali a mosquita, tive dengue. Quanto tempo depois eu posso ter de novo dengue, só que de outro tipo, então? Existe uma média de imunidade de 4 meses. Para todos, então, por exemplo, eu tive a dengue tipo 2, eu tenho uma tendência de ficar imune durante um período de 4 meses para os outros sorotipos. É uma média. Mas isso tem, assim, variações individuais e você pode, depois desse período, adquirir novamente para os outros sorotipos. Perfeito. Bom, tenho animais domésticos, tem gato, tem cachorro. Esse mosquito pode picar o animal, passar para eles, passar para a gente depois? Existe isso? Ele pode picar o animal, mas o animal não se infecta, não pega dengue. Ele pode apresentar outros tipos de infecção, uma infecção parasitária que o mosquito acaba transmitindo no momento ali da picada. É o Aedes aegypti também? Sim, mas ele não vai desenvolver a dengue. Então, em relação aos animais, não é uma preocupação. Aliás, o Aedes aegypti transmite mais coisa, né, Fabiana? Sim, ele transmite, as arboviroses, né? Então, a dengue, esses sorotipos todos, a chikungunya, a zika e a febre amarela urbana. E a febre amarela também. As pessoas morrem de dengue? Infelizmente, sim. Infelizmente, né? Infelizmente, sim. O número de casos de óbito, inclusive, até este momento, é bem preocupante no Brasil, né? E morrem pelas complicações, pela falta de hidratação, pela evolução para a gravidade, nos casos de choque, né? A choque da dengue. E choque, no final das contas, esse é um podcast que não é feito pensando em alcançar o público médico apenas, mas a população interessada em saúde. Essa ideia de choque, então, tem, em última instância, relação com desidratação, não é isso? Sim, sim. Porque a dengue é uma característica da doença, né? É a desidratação e a inflamação que ela causa no indivíduo, né? E com essa inflamação há um extravasamento de líquido em espaços aí onde não deveriam e acaba diminuindo a quantidade de líquido no vaso, né? No vaso sanguíneo, e isso provoca um colapso e choque. Então, quer dizer, os vasos inflamam, começam a se afastar um pouco aquelas células, permitindo a passagem de líquido para fora. Sim. É aí que as plaquetas vão se consumindo? É para ocupar esse espaço que foi se abrindo que as plaquetas trabalham para não deixar sangrar? As plaquetas acabam tendo essa alteração, sim, porque há uma inflamação intensa ali na parede do vaso, no endotélio, né? E ela não deixa de ser um medidor importante da inflamação. Então, as plaquetas, a plaquetopenia na dengue não somente é para monitorar essa possibilidade de fenômenos hemorrágicos ou de hemorragia, mas como também para prever o grau de inflamação da dengue naquele indivíduo, naquele paciente. Perfeito. Como é que a gente faz esse acompanhamento com o hemograma? A pessoa está com dengue, a cada quantos dias precisa fazer exame de novo? Olha, tem os momentos essenciais na maioria das vezes, tá? Nem todo mundo precisa fazer o hemograma. Então, é importante a gente identificar as pessoas que precisam e em que situações. Então, populações de mais risco, população de mais risco, ou quando os sintomas estão muito intensos, ou quando apresenta algum fenômeno hemorrágico, ou alguma mancha de pele avermelhada ali que possa ser hemorrágica, com um padrão diferente, tá? Nessas situações é importante fazer o hemograma, sim. Uhum. Manchas pelo corpo possivelmente representam que as plaquetas devem estar alteradas, caindo. Sim. E em que momentos, né?
A partir do terceiro dia, começa a poder ter a queda de plaquetas. E no quarto dia ali, a pessoa tende a melhorar, ter uma falsa melhora ali. E no quinto dia, novamente, aí sim, a queda de plaquetas mais acentuadas. E em alguns casos, quando evoluem para complicação, é até após esse dia. Então, realmente, o mais importante ali é o manejo, né? As pessoas que têm população de risco, né? Ou que têm que estão apresentando ali sintomas mais intensos, procurar realmente atendimento médico e manter-se hidratado durante todo o tempo. Isso é fundamental. Aliás, essa é uma dúvida importante. Como é que a gente calcula essa hidratação? Uma pessoa pequenininha ou uma pessoa grandona tem que tomar a mesma quantidade de água, é diferente? Olha, ela é recomendada por quilo de peso. Então, uma média de 60 a 100 ml por quilo de peso por dia. Uma pessoa de mais ou menos 70 quilos tem que consumir algo perto de 4 a 7 litros de Sim, água por dia? sim, no mínimo. Mas é muita água, né? É muito líquido. É muito líquido. Muito. Aliás, tem que ser água mesmo? Tem que ser não água? Como é que é isso? Não, pode ser líquidos mistos, né? Então, sucos, que é uma coisa que é bastante assim palatável, né? A pessoa consegue tomar bem o suco. E eu vejo na prática que as pessoas gostam bastante do suco de laranja com inhame, sucos mais adocicados. Espera aí um pouquinho que você falou aqui uma coisa que me pegou. Você falou que você vê bastante as pessoas gostarem de suco de laranja com inhame. Sim, na fase aguda da dengue. Mas as pessoas que gostam bastante ou é bem legal que elas gostam, que Olha, elas façam isso? vai bem, assim, as pessoas geralmente falam que, olha, conseguem tomar bastante, e como a quantidade é importante, eu recomendo que sim, que tomem o suco de laranja com inhame. Olha aí, ó, fica a dica para você que nunca tomou laranja com inhame, eu com certeza quero experimentar sem dengue para saber como é que é. Sim. E assim, são líquidos mistos, né? Então, por exemplo, água de coco, chás, desde que os mais simples ali, como camomila, hortelã, cidreira, né? Se for só água, Se for só água, as pessoas geralmente têm dificuldade de tomar toda essa quantidade de água, porque começa a não descer mais, assim, né? Não vai com tanta facilidade, pode apresentar um pouquinho de náusea, e aí diminui a quantidade de líquido. sendo que o volume alto é É fundamental. fundamental. Tem aquela história de mais ou menos um terço dessa quantidade de líquido ser iônico, não é isso? Ser algo Sim. que, então, que tenha lá sua viscosidade, tenha ali alguma coisa para ajudar a segurar essa água dentro dos vasos também? Sim, sim. Então, o soro caseiro também é interessante. O soro caseiro é um grande recurso, né? Grande recurso para poder mesclar, né? E assim, é prioritário, tá? Como faz soro caseiro, Fabiana? Essa é uma dica importante aqui, porque é muito barato e realmente faz a diferença em conseguir fazer uma efetiva hidratação para a pessoa, né? Sim. A proporção ali geralmente é uma parte de duas partes de sódio, uma de açúcar e a água. Tá? Então, duas colherzinhas de sal, Aham. uma colherzinha de açúcar E a água. e a água. Para uma quantidade de 1 litro de água, mais ou menos? Essa quantidade seria algo descrito ali para 1 litro. Para 1 litro, tá? mais ou menos. Tá legal. Nesse sentido da hidratação, não fazer a hidratação direito é a provável causa de evoluir com gravidade? Sim. Só ainda falando ali da hidratação, a gente só tem que ficar atento em relação a pessoas hipertensas ou mais idosas que possam ter algum grau aí, algum comprometimento cardiológico, porque a gente tem que tomar cuidado com, por exemplo, líquidos ricos em sódio e o volume também. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso, tá? É uma população que nós temos que ter um cuidado maior. Interessante, né? Porque se aumenta muito o volume de líquido
e o sujeito tem um problema de coração, ele vai piorar uma insuficiência cardíaca, alguma Sim, coisa assim. sim. Aí pode sobrecarregar. Sobrecarregar, eventualmente vai líquido para os pulmões ou coisa Sim, assim. sim, Aí ele pode. olha só, uma tensão a mais. E antes a gente falava mais sobre a dengue hemorrágica. É um termo Aham. que não é o mais preciso para. É, não é o termo mais atualizado hoje, Não é mais tá? atualizado. Mas as pessoas conhecem bastante essa Eu me senti um pouco definição. antigo, eu sou do tempo da dengue hemorrágica. Não, mas eu também. Mas as pessoas conhecem bastante essa definição. E por quê? Porque ela é marcada mesmo por muitos, pelo sangramento, né? Mas nem sempre, hoje, assim, a gente é chamado mais assim o choque, né, da dengue. Por quê? O que chama atenção é essa possibilidade dela evoluir para choque muito mais até do que para hemorragia em si. Quer dizer, falar que hemorrágico é o grave não é tão preciso porque não é hemorragia o principal fator de gravidade, o que mais poderia levar a uma letalidade no indivíduo, mas sim a ideia de essa desidratação virar um choque, a pessoa cair a pressão arterial e tal, e aí sim a gravidade. Sim, sim, exatamente. Para chamar atenção para isso, para essa condição que é muito mais comum, né? E descreve melhor aí os sintomas clínicos. É possível não ter sintoma nenhum? Eu tô com dengue e não sinto nada? É possível. É difícil, é raro, né? Até porque quando a pessoa tá assim, ela não vai fazer exame para descobrir que está com dengue, né? Sim, mas já vi alguns casos, tá, de pacientes aí que tiveram alguma coceira, assim, um prurido, né, que é chamado essa coceira, pelo corpo e um mal-estar, às vezes nem mal-estar, nem percebeu febre, porque se teve foi baixa e acabou resolvendo sozinho, espontaneamente, foi fazer um exame de dengue e estava positivo. Então, existem essas situações, mas elas são raras. Aliás, esse exame para detectar se tem dengue. A pessoa pode fazer em períodos diferentes, mas essa detecção tem sensibilidades diferentes. Sim. Conta um pouquinho como é que a gente faz essa sorologia, como isso funciona. Até as primeiras 72 horas é a pesquisa do antígeno, tá? Que é o teste rápido para dengue, O NS1, o né? NS1. Então, é até o terceiro dia do início do sintoma. E a partir disso, né, a pessoa deve aguardar, porque para a confirmação diagnóstica, porque aí é necessário fazer a sorologia e isso começa a ficar positivo a partir do quinto dia, que é o tempo ali necessário para o anticorpo começar a circular. E aí, esse segundo tipo de exame que seriam as imunoglobulinas, IgM, IgG. Sim, o IgM-IgG. Então, perto de uma semaninha desde o início dos sintomas, a gente espera que já comece a ter o aumento dessa IgM da Sim, dengue. sim. E a IgG só mais para frente. A IgG só mais para frente, ao redor do 15º dia, 2 semanas, tá? 2 semanas. E algumas pessoas podem ser o IgM, né, que é a imunoglobulina de fase aguda, ela pode demorar um pouco mais para aparecer. Então, isso pode acontecer em algumas situações com 10 dias ou até com 14. Você costuma esperar essas 2 semanas de sintomas antes de pedir o... Assim, mais para diagnóstico diferencial em algumas situações, tá? Porque o quadro clínico é bem característico. Quando, no momento ali do diagnóstico, eu levo em consideração o antecedente epidemiológico, ou seja... Tá num lugar tá, onde está lotado de dengue? sim, sim, está Perfeito. tendo, né, um predomínio desse vírus. Então, e o histórico do paciente, a evolução clínica, isso tudo me permite já ter um diagnóstico presuntivo. Como a gente faz para saber que aqui na região de Mojimirim, Mogi Guaçu, aquele tipo de dengue 1, 2, 3 é o que está predominando? Teria que fazer uma quantificação viral por PCR, que é uma PCR. técnica molecular. Que é uma técnica molecular que ficou famosa e vocês devem ter ouvido falar, porque passamos pela Covid e o Jornal Nacional falava de PCR. Sim, sim, sim. Perfeito. Então, a gente não faz esse exame sempre.
E é uma amostra que aquele local vai ter, Sim. que vai determinar, opa, está predominando assim? Sim. Tem sido feito em um número elevado de casos a partir do SUS, né, para justamente estudar essa população do município, mas não é um exame rotineiro, tá, na prática clínica. Essa informação de que o predomínio do sorotipo que está circulante, ela vem do SUS, né, do Ministério da Saúde para a gente. Da vigilância epidemiológica. Da vigilância, sim. Perfeito. Tem algum grupo específico de pessoas cujo risco de que evolua para a gravidade da dengue é maior? Sim. As pessoas definidas pelo Ministério da Saúde são crianças menores de 2 anos, gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, principalmente hipertensos e diabéticos. Perfeito. Puxa, ficar com dengue gestante, eu imagino um pouco de medo. Aliás, eu me lembro por volta ali de 2016, a minha esposa estava com dengue, minha esposa também chama Fabiana, estava com dengue, e aí a gente ainda não tinha aquela informação de que Zika, por exemplo, Nossa. se fosse na gravidez, poderia causar um montão de consequências, né? Então, a gente teve lá aquela história da microcefalia dos bebês cujas mães tiveram Zika vírus durante a gravidez. Sim. E eu me lembro que a gente nem se preocupou com alguma possibilidade de algo muito grave. Dengue na gravidez é menos pior do que Zika vírus? Sim, com certeza, porque não há uma transmissão materno-fetal, né? Então, o bebê não tende a nascer com nenhuma característica por causa do vírus ou com infecção, mas a gestante em si ela pode ter complicações. Elas se mostram, né? Quando analisadas e comparadas com gestantes sem a dengue, ela mostram uma possibilidade muito maior de evoluir para a gravidade. Então, é uma vulnerabilidade da doença para a mãe, se a mãe ficar grave para o bebê também, mas não propriamente de uma alteração do desenvolvimento do feto nesse período. Sim. Exatamente, assim, não por problemas causados com o feto, mas com a mãe mesmo, tá? Ela que tem que ser monitorada por essa possibilidade de desidratar ou de mostrar outros sinais inflamatórios e ter complicações da dengue. Fabiana, nós vamos conseguir erradicar a dengue em algum momento? Espero que sim. Por quê? Porque assim, eu não consigo falar essa palavra Putin, erradicar. a gente vai acabar com todos os seres humanos, não vai mais ter hospedeiro. Olha, assim, não consigo falar erradicar, mas é possível melhorar essa situação, esse cenário, porque existe uma previsão, por exemplo, de vacinação para um número muito considerável aí em 2026. E também muitas pessoas já pegaram vários tipos de dengue, isso torna também imune de certa forma. Perfeito. Embora não seja interessante pegar dengue nenhuma vez. Quer dizer, circulou ali o vírus 1, alguns anos depois, circulou o vírus 2, essa turma já não vai mais pegar o 1 e o 2. Então, aí agora a gente está vendo esse novo surto aqui na região, com a chegada do vírus 3. Sim. Daqui a pouco o 4 está aí para trazer novidades para a gente espera estar vacinado nesse momento? Sim, e temos que ter as medidas preventivas, né, sempre, porque o melhor é não adquirir nenhuma vez, porque isso pode provocar uma vulnerabilidade do sistema imunológico, né? Por quê? Por que uma pessoa que já teve dengue uma vez, quando tem de novo, tem aquele risco de que seja pior? Porque a pessoa já entrou em contato com o vírus, né? Ela vai ficar imune àquele tipo de vírus, porém não vai ficar a outros sorotipos. E aí o que acontece? O sistema imunológico ele vai ser novamente ativado, mas ele não é capaz de neutralizar o vírus, de combater essa infecção.
Então, ele pode até ser um facilitador, ele se mostra um facilitador para o vírus entrar dentro da célula. E a desordem imunológica tende a ser maior, a desordem inflamatória tende a ser maior. Então, ter um estímulo maior dessa resposta inflamatória tem a ver com a evolução para a gravidade. Sim, sim. Isso explica por que as pessoas, quando têm um novo episódio, né, uma nova doença ali pelo outro sorotipo, têm uma tendência maior a evoluir para a gravidade. Perfeito. A pessoa está com dengue, está em casa, tem epidemiologia, ou seja, está todo mundo com dengue no bairro inteiro, na região. Mas qual é a hora certa de procurar o hospital? A hora certa, o que nós temos que observar, né? O que caracteriza a evolução para a gravidade. Uma dor abdominal persistente, ela é contínua, persistente, náusea, vômito, diarreia, sonolência, febre persistente, dificuldade de hidratar adequadamente. Então, às vezes, a pessoa não consegue tomar a quantidade de líquido que deveria. Está nauseada, não quer nem ver a água. Então, também precisa procurar atendimento para que seja feita uma hidratação. Essa vai ter que hidratar no soro, na veia, provavelmente, para... Sim. Se tiver falta de ar também, porque pode indicar inflamação em outros locais, tá? Como pulmão, coração. E aí, que exame a gente faz? Primeiro lugar, sempre o exame clínico. Exame clínico. Bota o estetoscópio, escuta aquele pulmão. Sim, o exame clínico já é possível ter uma noção muito exata. Então, principalmente para esse sujeito que esteja muito desidratado, que não consiga tomar os líquidos por via oral, sim, o soro vai fazer toda a diferença. Sim. Tem que colocar alguma coisa assim, nesse soro assim, para complementar, quer dizer, remédio se tiver com febre. Medicação se estiver com febre. E o principal é soro mesmo. É soro. É uma doença que a gente evita a gravidade, evita a morte com vigorosa hidratação. Se é só beber muita água, por que tanta gente está morrendo ainda assim de dengue? Porque pelas complicações, tá? Por isso que é importante a gente reforçar quais são os sinais de complicação. Perfeito. Porque algumas pessoas não procuram, tá? Existem as situações onde o paciente procura o hospital, mas tem também as situações onde o paciente espera melhorar. Então, é importante a gente saber em que casos que nós devemos ter atenção. Então, às vezes, a gente tem um idoso em casa, tem a população mais vulnerável, os idosos têm se mostrado muito vulneráveis e com complicações maiores ou as pessoas com comorbidade. Então, a gente tem que estar atento nesses grupos, porque eles têm mostrado, sim, uma dificuldade de hidratação mais acentuada ou sinais inflamatórios relacionados às complicações da dengue. Uhum. Em crianças também a gente tem que ficar atento em relação à inflamação do coração, que é a miocardite, e em casos raros a encefalite, tá? Que também acontece. É mais raro, mas é uma complicação da dengue. Inclusive com possíveis sequelas. Sim, com possíveis sequelas. Sequelas neurológicas. Puxa, já viu isso, Fabiana? Sim, sim. Ai, que tristeza, não? Um quadro sequelar depois da infecção. Então, então tem os casos que infelizmente evoluíram para a gravidade mesmo, pode ser fatal, inclusive, né? Então, por isso que a gente tem que identificar e levar o quanto antes para o hospital. Quanto tempo depois de ter dengue uma pessoa pode tomar vacina da dengue? 6 meses. Se for esse período mesmo, ela adquiriu a dengue, após 6 meses é que ela vai estar autorizada a tomar a vacina. É uma média mesmo dos anticorpos continuarem circulando e dela estar ali imune. É a Qdenga que você está falando, sim, a vacina a Qdenga japonesa. Então, algo como 1 mês que já poderia, mas o ideal mesmo, 6 meses. O ideal, sim. 4 meses já poderia também,
mas a recomendação tem sido 6. Então, quem teve a dengue pode tomar vacina, mas tem que esperar um pouco. E até aumenta a resposta à vacina se a pessoa já teve uma dengue anteriormente? Sim. Porque aí a resposta imunológica já tem uma coceirinha ali pronta para poder evoluir. Sim, e os resultados também da vacina têm sido muito bem assim sucedidos, né? Em torno ali de até próximo de 80%, então é muito. Fabiana, a gente está com insuficiência de fornecimento de vacinas, quer dizer, muita gente quer tomar vacina, mas simplesmente não há onde tomar, não tem no SUS, e mesmo na rede particular, agora, começo de 2025, é escasso, é raro. Isso tem a ver com a dificuldade de produção dessa vacina, não é isso? Sim, na verdade foi adquirido, né? Porque essa vacina é uma vacina importada, então foi adquirido um número limitado de doses de vacina. Mas existe a previsão de 60 milhões de doses em 2026 pelo Butantan. Nós estamos trazendo para o Brasil a Sim, tecnologia e vamos conseguir fazer uma vacina nossa aqui, sim, conseguir distribuir. Porque o Brasil comprou todos os estoques da vacina e mesmo assim é muito suficiente. Estão vacinando adolescentes, né? sim, No adolescentes de SUS. 10 a 14 anos. 10 a 14 anos, uma idade escolar, mas não a população que tenha mais risco, né? É, pelo número de doses limitados mesmo, né? Tem um detalhe aí, gente, que é uma vacina de vírus vivo, não é isso? Sim. Então, dar essa vacina para pessoas que tenham um comprometimento imunológico, isso... A gente tem que ficar atento em algumas populações, né? Então, pessoas que têm imunodeficiência, né? Tem alguma dificuldade ali do sistema imunológico, alguma diminuição do sistema imunológico. E nos idosos, né? Infelizmente, não tem um número de estudos que possa garantir a segurança nessa população, embora seja tão vulnerável, né? Justamente essa população é tão vulnerável. Perfeito. Fabiana, deixa a sua mensagem final para o pessoal, para que a gente registre aí algo importante. Bom, mensagem final. Prevenção. Previnam-se. Sempre cuidem-se, né? Cuide da sua saúde. Procure não adquirir vírus da dengue, porque, como nós falamos, ele pode provocar uma desordem imunológica, então, evitar pegar. Então, por isso que eu olho tão otimista para essa questão da vacina. Enquanto não tem, cuidem-se. Isso aí. E repelente funciona, adianta. Sim, adianta. A limpeza do ambiente, cuidado com entulhos, calhas, né? Qualquer local em casa ou na proximidade que possa estar transmitindo, que possa estar facilitando, né, a multiplicação, a proliferação. Que é a água acumulada. Que é a água acumulada. Dentro do vaso que tem a terra, colocar água, o mosquito... Não, o problema são aqueles pratos ali que acumulam a água. Os pratinhos. Os pratinhos, tá? Tem alguma coisa para colocar ali naquela água que já vai impedir o crescimento? Tem, existem os larvicidas, né? E existe a própria água sanitária ali. E o ideal é retirar mesmo, remover. Não deixar a água não acumular. deixar, remover, limpar. Por quê? Porque ele, assim, para não ter a possibilidade de, na hora que encher novamente ali com água ou com chuva, que ele possa se desenvolver. Né? Quer dizer, o ovo do mosquito fica ali, ele tá presente, ainda que ele não vá seguir o seu ciclo. Na hora que ele hidrata, na hora que chove, Sim. ele vai seguir no ciclo e aí ele prolifera. Sim, por isso que é tão problemático. Maravilha. Pessoal, você que está com a gente até aqui, eu convido, segue o nosso canal do Hospital 22 de Outubro, curta esse vídeo, porque ajuda muito a gente, e também ative o sininho para ser notificado sobre os próximos encontros aqui do canal. Nós temos vários convidados que eu tenho certeza que você vai querer assistir,
O nosso querido Dr. Xaxá, pediatra, vem falar várias coisas interessantes para nós. Dr. Celso Marcondes vai falar sobre hematologia, sobre reposição de vitaminas, um assunto que está em pauta. Nós teremos ainda Dr. Marcelo Galouro, presidente do Hospital 22 de Outubro, que vai contar sobre as novidades e os projetos, e vocês não podem perder a sequência do nosso podcast. Fabiana, muito obrigado pela presença, muito obrigado por vir até aqui, por nos ajudar a entender melhor a dengue, que é algo que está preocupando demais a nossa população nesse momento. Sim, eu agradeço, foi um prazer. Pessoal, um abraço para vocês, estejam com a gente, até a próxima.